Olá, bem-vindo ao nosso canal. E o assunto escolhido para hoje foi diabetes, uma doença que está crescendo mundialmente em números alarmantes, inclusive aqui no Brasil. Nós já somos 16 milhões de diabéticos, estamos em quarto lugar no mundo, perdendo para a China, Índia e Estados Unidos. Como que a gente descobre o diabetes e o que é isso? É uma situação onde a gente tem um aumento de açúcar no sangue. A gente consegue definir isso basicamente em 3 situações através do exame de sangue. Quando a gente dosa o açúcar em jejum e esse valor está igual ou maior que 126, quando a gente dosa essa glicose no sangue em qualquer momento do dia e ela está igual ou maior que 200, ou quando a gente faz um exame chamado teste de tolerância oral à glicose. A gente bebe um líquido bem doce e dosa essa glicose no sangue 2 horas depois de tomar esse líquido. E esse valor está igual ou superior a 140. O que a gente sente nesse período desse açúcar alto? A gente começa a ter uma sede absurda, bebe muita água, vai mais ao banheiro fazer xixi, pode causar uma desidratação por conta disso. A gente tem uma fome muito maior do que o que a gente tinha antes. Mesmo comendo muito, a gente perde peso, porque o nosso metabolismo está muito acelerado. Quais são os tipos mais importantes e mais conhecidos dos diabetes? Existem vários tipos, mas a gente classifica basicamente em 2 grupos, o diabético tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é conhecido como diabetes infantil ou da juventude. Por quê? É uma doença autoimune onde a pessoa já nasce com um defeito de produção da insulina. Existe uma autodestruição das células beta do pâncreas, que são aquelas responsáveis por produzir a insulina, que é o hormônio que controla a quantidade desse açúcar no sangue. Um fator importante ao descobrir esse tipo de diabetes, que além de achar o açúcar alto no sangue, você consegue identificar alguns autoanticorpos, ou que destroem essas células beta no pâncreas, ou que destroem a própria insulina. O importante é procurar outros anticorpos que possam destruir outros órgãos, porque as doenças autoimunes podem aparecer em conjunto. Vale a pena pesquisar os anticorpos da tireoide, que são responsáveis pela tireoidite de Hashimoto. Os anticorpos que agridem o intestino, que são responsáveis pela doença celíaca. Os anticorpos que agridem os rins, pode ser o lúpus, entre outros. Então, o seu médico vai saber fazer uma pesquisa bem detalhada e te deixar tranquilo em relação a essa pesquisa. E como tratar o diabético tipo 1, aquele que não produz insulina? É oferecendo ao corpo a própria insulina. Geralmente essa medicação é feita de maneira injetável, subcutânea. A gente tem vários tipos de insulina. A gente tem as que a gente pega no posto, que a gente pode aplicar através de seringa, através de agulha. São agulhas pequenininhas, fininhas, para trazer menos prejuízo e menos dano à sua pele. Existem também canetas descartáveis, onde já tem uma quantidade adequada de insulina ali dentro. Acabando a dose, você descarta a caneta. E existem canetas com refis, onde você vai reabastecendo a quantidade de insulina. Tem doses que são ajustadas individualmente. Existe também uma maneira bem prática, que são bombas de infusão de insulina. Você fica com catéter na sua pele, preso continuamente, ligado a um aparelhinho, que vai liberando ao longo do dia a quantidade necessária de insulina para controlar a sua quantidade de açúcar. Mas o mais importante, independente da quantidade adequada de insulina que a gente está repondo, a gente precisa de um cuidado muito especial com a nossa alimentação.
Se o diabetes é uma condição que eu tenho um aumento de açúcar no sangue, eu tenho que evitar os alimentos que oferecem ainda maior quantidade de açúcar. Doces, refrigerantes, as massas, pães, bolos, biscoitos, as farinhas brancas e refinadas, as farinhas de trigo, as farinhas de milho, o fubá, o mingau, a polenta. Então a gente vai preferir as farinhas que têm o maior teor de fibra, as farinhas funcionais, de chia, linhaça, quinoa, amaranto, aveia, farinha de coco. São farinhas muito mais nutritivas e que vão oferecer para o seu organismo uma menor quantidade de açúcar. O diabético tipo 1, ele tem muito receio em relação à atividade física, mas com bom acompanhamento médico, a atividade física é fundamental, porque vai ajudar a sua saúde, vai ajudar o seu organismo a controlar ainda melhor essas taxas de açúcar. Então você vai ter uma orientação específica em relação à alimentação antes do treino, depois do treino e o ajuste das suas doses de insulina. E também o chamado diabetes do tipo 2, também conhecido como da fase adulta. O que acontece? O corpo ao longo da vida produziu insulina, mas por algum motivo essa insulina começa a não funcionar muito bem e ela perde essa função de controlar o açúcar no sangue. Qual é o grupo de risco maior para desenvolver esse tipo de diabetes? São as pessoas acima do peso, são as pessoas que não se alimentam adequadamente e são as pessoas que não praticam atividade física. Então, qual é a ótima notícia para você? O controle dessa doença está aqui, ó, nas suas mãos. Se você conseguir ter uma atenção especial à sua saúde, tendo um controle legal da sua alimentação com alimentos que te fazem bem e se exercitando diariamente, você se previne, diminui o risco de ter uma das maiores doenças de crescimento no mundo inteiro. Nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, aumentou em 61,8% de novos casos. Esse número é muito sério, é muito grave. E quais são as maiores complicações do diabetes? Como o açúcar está alto no sangue e o sangue passeia pelo corpo inteiro, ele acaba prejudicando a função de muitos órgãos. Agora, tem 5 especiais, que a gente precisa de uma atenção muito especial, porque são órgãos nobres. Nosso cérebro, aumentando o risco de derrame, de AVC, o nosso coração, aumentando o risco de infarto, toda a nossa circulação está comprometida, os nossos nervos atrapalhando a cicatrização e podendo facilitar riscos de amputação, os nossos rins, podendo diminuir a nossa função renal a ponto de paralisar e a gente poder precisar da hemodiálise. Também os nossos olhos, cegueira e diminuição da acuidade visual pelo diabetes é uma situação muito comum. Só que no caso do diabetes tipo 2, a gente não precisa iniciar o tratamento medicamentoso com a insulina, porque a gente ainda tem essa reserva. A gente pode começar esse tratamento com alguns comprimidos, só que com o avançar do tempo, geralmente com mais de 10 anos de doença, das pessoas que não se cuidam bem, até a reserva de insulina acaba. E a gente precisa tratar como diabetes tipo 1, também repondo essa quantidade de insulina. Então, a mensagem mais importante para você: se você já tem diabetes, cuide-se. Cada vez que você melhora a tua alimentação e faz exercícios físicos com frequência, você diminui o seu risco das complicações das doenças. Você melhora a sua qualidade de vida, seu bem-estar e você vai experimentar a oportunidade de ter uma vida com mais energia, com mais disposição e com menos riscos. Se você tem diabético na tua família, principalmente o tipo 2, o seu risco é bem maior de desenvolver. O diabetes tipo 2 tem uma tendência, uma herança familiar mais importante. Você não será
condenado a apresentar e a desenvolver essa doença. Mas já sabendo do risco, você tem a obrigação de se cuidar ainda mais. A prevenção é fundamental. Então, para se controlar, para se cuidar, é importante que seus exames sejam feitos com uma certa frequência. Anualmente ou a cada 6 meses, depende de cada caso, depende de cada história familiar e depende da sua condição de saúde. Procure estar dentro do peso adequado, procure boas alimentações, procure exercício físico regular. Não precisa estar na academia. Você pode dançar, você pode pedalar, você pode nadar. Tente se identificar com o que te faz bem. Evite fazer por obrigação. São tantas opções que eu tenho certeza que você vai encontrar uma que você vai se adaptar. Então, se essas informações foram importantes para você, eu preciso da sua ajuda para compartilhar esse vídeo, curtir e nós precisamos juntos diminuir essa estatística mundial. Eu conto com você, eu conto com a sua sugestão para os próximos temas. Eu agradeço a sua presença e a sua companhia.